teacher is here. E vamos dar continuidade, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho do nosso tópico gramatical, que não é nada que vocês já não tenham visto, não sei se vocês viram isso no final do ano passado, que é o Simple Present, mas o Simple Present dentro de narrativas, então Simple Present in Narratives, né? A gente vai olhar isso lá na página 68 até 70, vai ter isso daí lá na apostila. Então, o que é isso, né? Veja que tá diferente, né? A gente tem adjectives to describe movies and characters, ou seja, adjetivos para descrever filmes e personagens. O que eu pedi para vocês no trabalho que vocês já me entregaram semana passada? Eu pedi já também para vocês assistirem aquele vídeo, né? Aquele filme, né? Viagem de Chihiro, e vocês criarem uma sinopse. Lembra que eu comentei que é a sinopse, um resumo do que aconteceu no filme? É você como se estivesse me contando o que acontece no filme, mas sem dar o famoso spoiler, né? Sem contar muito. Então, o que eu percebi quando vocês me mandaram as atividades? Então, eu vi que teve gente que descreveu, contou o filme inteiro, do começo ao fim, legal. Mas teve gente que já foi direto ao ponto, falou, não, Viagem de Chihiro é isso, isso e isso. Então, veja, eu trouxe duas formas aqui. Esse fui eu mesmo que criei, tá? Esse fui eu mesmo que escrevi essas duas coisas. Veja, ele está falando para a gente descrever o filme e o personagem. Então eu fiz exatamente isso. Eu descrevi o filme aqui em cima e na parte de baixo eu só descrevi a personagem. E vejam, tem 4 linhas, e 2 a outra. Nossa, mas está tudo ali? Então vamos ver o que eu escrevi ali, ó. Chihiro's Journey é o nome da viagem de Chihiro em inglês. Então Journey é jornada. Então como se fosse na jornada de Chihiro, viagem de Chihiro, mesma coisa. Então, Chihiro's Journey is a movie about a girl called Chihiro that loses her parents and needs to start a journey in a magical world to recover her parents. O que está escrito aqui? Então, o que está traduzido aqui? Né? A Viagem de Chihiro é um filme sobre uma garota chamada Chihiro que perde os pais dela. Parents é pais, cuidado, parents é um falso cognato. Tá? Que parece o quê? Parentes, mas não é parentes, não, o tio. Parents é pais, pai e mãe, né? Os pais. Então, lose her parents and needs to start a journey in a magical... estou traduzindo, né? Estou lendo de novo. Então, ela perde os pais dela e precisa começar uma jornada, uma viagem no mundo mágico para reaver, para recuperar os pais dela. Não é isso que acontece no filme? Ela acontece, claro, existe uma cena muito maior, né, dentro disso. Mas o importante, quando a gente vai criar uma sinopse, é esse ponto, é exatamente isso. Existe uma ação que acontece para que aconteçam outras coisas dentro do filme. Todo filme é assim, sempre acontece alguma coisa para se desenrolar outra coisa. Então a Viagem de Chihiro é isso. E veja, embaixo eu descrevi a viagem, a Chihiro, que é a personagem agora. Chihiro is a happy and brave girl that discovers a magical place. O que está aqui? Então, a Chihiro é uma garota feliz e que é brave, é brava? Não, é corajosa. Já assistiram aquele filme Valente, da Pixar? Em inglês é brave, ó, valente, corajoso, né? Então, brave. Chihiro is a happy and brave girl that discovers a magical place. Então, Chihiro é uma garota feliz e corajosa, porque ela faz muitas coisas, então ela precisa de bastante coragem para fazer, que ela descobre um mundo mágico. Estou descrevendo ela, eu poderia descrever o amigo dela que vira o dragão, eu poderia descrever aqueles bichinhos, eu poderia descrever vários personagens, mas eu peguei aqui para descrever o personagem principal. Então eu quero que vocês comecem a pensar nesse tipo de sinopse, curtinho. Porque provavelmente para a prova o que eu vou pedir? Eu vou pedir que vocês assistam mais um filme, tá? E dessa vez, lá na prova, vocês vão escrever uma sinopse assim, 4 linhas no máximo, para mim. Só que daí a gente vai tentar pensar em inglês agora. Pensem no texto que vocês fizeram, como vocês passariam para o inglês. Usando tudo aquilo que vocês aprenderam lá no sexto ano, no final do ano passado.
tá? Então, eu vou pedir provavelmente, mais semana que vem, acho que eu já mando essa semana eu já mando um filme para vocês, e daí vocês vão pensar nisso para vocês descreverem esse filme, beleza? Ou também a gente pode fazer diferente. Se vocês preferirem, vocês descrevem o filme que vocês bem entenderem. Talvez seja mais legal, o filme que vocês já conhecem seria mais legal ainda, né? Mas então isso a gente vai ver durante a semana como que vai acontecer. Gostei muito dos trabalhos, tá? Relembrando. Só que agora pensem nisso, em sinopse, coisa pequena, coisa mais curta, né? Esse uso da gramática em textinhos curtos. Beleza? Veja ali que eu escrevi. Um textinho curto eu consegui falar praticamente tudo do filme. Ok? So, that's it, guys. Thank you for coming. See you soon.